Trump está literalmente se espalhando por aquela região que eu digo Golfo, aquele que chama agora de Golfo Arábico, o Golfo Pérsico, os países do Golfo. Vamos dizer o Golfo, aí fica a critério de cada um, Golfo de quem. Ele tem uma série de participações importantes, que a gente pode ver de maneira isolada, mas o conjunto é importante a gente ter em consideração também. Por exemplo, cobrou hoje do novo líder da Síria, Ahmed al-Shara, a normalização das relações com Israel seria uma contrapartida à retirada das sanções americanas contra o país, que há pouco tempo, lembrando, livrou-se de uma dinastia dos Assads. Trump também condicionou o acordo nuclear com o Irã ao fim do apoio, à finalização do apoio que o Irã presta aos grupos do chamado eixo da resistência. Fora o que Trump falou em vários discursos, sobretudo na Arábia Saudita e também no Catar. Confira e a gente volta para a conversa. Foi o primeiro encontro entre um presidente americano e um líder sírio em 25 anos. Donald Trump elogiou Ahmed al-Shara, que ascendeu ao poder depois de liderar um levante contra o regime de Bashar al-Assad no fim do ano passado. No encontro, Trump pediu que a Síria normalize as relações diplomáticas com Israel. A aproximação entre Trump e al-Shara é um incômodo ao governo de Benjamin Netanyahu, responsável pela ocupação de partes do território sírio e pela manutenção dos bombardeios à região, mesmo depois da troca de governo. O fim das sanções americanas é essencial para a legitimidade internacional do novo governo sírio. Depois do anúncio de Trump, milhares foram às ruas de Damasco para celebrar a decisão. Nesta quarta-feira, Trump também condicionou a negociação do acordo nuclear com o Irã ao fim do eixo da resistência. O grupo, liderado pela República dos Ayatollahs, inclui ainda o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. Donald Trump já chegou a classificar a aliança como uma força mais destrutiva do Oriente Médio. I want to make a deal with Iran. I want to do something if it's possible. But for that to happen, it must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars, and permanently and verifiably cease its pursuit of nuclear weapons. They cannot have a nuclear weapon. Desde o início do mês passado, Estados Unidos e Irã estiveram em 4 rodadas de negociações focadas no programa nuclear iraniano. Trump tem dito repetidamente que acredita que um acordo é possível, mas que o tempo para isso está se esgotando. No Irã, o chanceler Abbas Araqi chamou as declarações de Trump de enganosas. جای تأسف داره این میزان فریبکاری اینکه ایشون تمامی تهدیدهای اسرائیل و آن تمامی جنایات اسرائیل در منطقه رو نادیده میگیره و میخواد ایران رو به عنوان تهدید معرفی بکنه. این یک فریبکاری محض هست و عوض کردن جای تهدیدات هست. کی الان داره در غزه این کی 60,000 نفر انسان رو در غزه کشته کی این همه تخریب بار آورده. Paulo Filho, começando por você. Há mais um aspecto que eu consideraria aqui, vamos ver se a gente consegue amarrar tudo isso aí junto. Discursando na Arábia Saudita, Trump formulou a ideia dele do Oriente Médio da seguinte maneira: vocês façam cada um o que quiserem. Nós não vamos ensinar a vocês como é que vocês têm de viver. Durante décadas foi o contrário. Durante décadas, a política americana para a região tinha um alicerce muito relevante, que era o da propagação de valores que os americanos consideravam, ou consideram, se ainda não sei, talvez não, defensores inabaláveis, os valores das democracias, dos direitos humanos. Ele vai ao Oriente Médio agora e em tudo isso que ele está fazendo, ele culmina o que ele faz com essa declaração: vivam como quiserem. Paulo. Pois é, William, é tudo muito surpreendente, né? Talvez nem seja surpreendente, porque o presidente Trump causar surpresa já é uma rotina, né? Então talvez não seja surpreendente. Mas é, como você disse, uma virada de 180 graus na política americana, que sempre foi uma política que propagava, né, os seus próprios valores. Esse encontro com o presidente da Síria, o al-Shara, por exemplo, né, até 5 meses atrás havia uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levassem à prisão do al-Shara, enquanto ele era líder do Hayat Tahrir al-Sham, o grupo considerado até hoje, inclusive, terrorista pelos Estados Unidos, considerado terrorista pela ONU. Então, esse encontro com al-Shara
pode ser considerado bastante surpreendente uma mudança de 180 graus na política do presidente Trump. Outra indicação dessa mudança, né, dessa completa mudança da política americana, é que o próprio presidente Trump, em 2017, dizia que o governo do Catar, esse mesmo governo que agora oferece para ele um avião de 400 milhões de dólares, ele diz que seria idiotice não aceitar esse presente. Em 2017, o presidente Trump dizia que o governo do Catar era um governo que exportava terrorismo, né? Então, mudou completamente também essa avaliação. Essa ida à Arábia Saudita, ao Catar e aos Emirados Árabes também tem uma série de indicações de que as relações com Israel, que sempre foi a principal aliado americano no Oriente Médio, está, no mínimo, um pouco estremecida, né? E há vários indícios disso. O primeiro indício foi aquele acordo com os Houthis, o acordo de cessar-fogo que os norte-americanos fizeram com os Houthis, que não incluiu o Israel, né? Então, os americanos não vão mais atacar os Houthis não vão mais atacar alvos americanos, mas Israel ficou de fora. Os Houthis estão autorizados, né, a continuarem atacando Israel, e Israel, por sua vez, também continua atacando os Houthis. Quer dizer, não envolveu os israelenses nessa negociação. A segunda foi aquela negociação paralela que levou à libertação do refém de dupla cidadania, o refém israelense e americano, que foi libertado recentemente, nos últimos dias, que estava ainda, o último refém com cidadania americana, que estava nas mãos do grupo Hamas. Uma negociação também paralela à negociação com os israelenses. E agora essa viagem que não inclui uma ida a Israel e, ao mesmo tempo, faz esse acordo com a Síria, um acordo bastante desconfortável para o governo do presidente Netanyahu. Um acordo com um governo que tem atuado de forma bastante preocupante em relação às minorias, em relação aos alauítas, em relação aos drusos, né? Uma disputa que há entre Israel e Turquia por influência na Síria, e agora, claramente, o presidente Trump, ao colocar, inclusive, o Erdogan, o presidente da Turquia, na conversa que ele teve com o Al-Shara e com o príncipe saudita, mostra que ele está mais ao lado da Turquia em relação à Síria do que ao lado dos israelenses. Ou seja, William, para resumir, né, uma série de medidas, uma série de comportamentos que indicam, sim, uma virada de 180 graus na política do presidente Trump em relação a vários dos países lá do Oriente Médio. Talvez, eu não sei, eu não consigo chegar a uma conclusão muito clara a respeito disso, Lorival. Mas se a gente considerar boa parte do que foi a campanha política do Trump, desde o primeiro mandato dele, em relação ao conceito de nation building, que é o que ele mais criticou dentro mesmo do Partido Republicano, nation building, ou seja, os Estados Unidos ensinarem povos de outros países como eles deveriam viver e se comportar. Ele sugere, no que ele está fazendo, que os Estados Unidos abandonam completamente, oficialmente, esse tipo de política, porém, estão se metendo em montes de acordos bilaterais, situações, tratativas como essa do Irã, por exemplo. Ou seja, Trump está aprendendo na prática que uma superpotência pode achar que não tem nada a ver com os conflitos, mas tem sim e tem que estar presente lá? Sim, eu organizaria a estratégia do Trump em 3 frentes. Em primeiro lugar, fazer negócios, né, trazer o máximo de prosperidade para os Estados Unidos, com investimentos, com comércio, e também para as organizações Trump, né, porque em todos nesses países ele tem empreendimentos da empresa dele também, do Steve Witkoff, que é o enviado dele para o Oriente Médio, do Jared Kushner, que é o genro dele, e assim por diante. Trazer negócios, fazer os melhores negócios possível e parar de gastar com defesa, né? Assim, então, essa frente econômica, eu não vou mais ficar gastando por aí com os outros países, que isso é muito caro e tal. Ao contrário, eu vou tentar fazer negócios. Em termos de defesa, proteger a Franja Norte, porque aquilo lá está derretendo com as mudanças climáticas, a navegação vai se tornar mais intensa, né? E também porque os mísseis hipersônicos chineses e russos
conseguem atacar os Estados Unidos pelo norte, o que antes não era uma realidade. Toda a hipótese de ameaça de mísseis intercontinentais eram pelo sul, então toda a defesa antiaérea de grande porte está no sul dos Estados Unidos e não no norte, então daí ele entende que precisa tomar a Groenlândia, tomar o Canadá para organizar essa defesa na franja norte e na franja sul controlar a navegação por meio do canal do Panamá. Então, solidificar o controle do hemisfério ocidental, pelo menos até a América Central, né? E não chegando, ele não se preocupa com a América do Sul por enquanto. Bom, e, em terceiro lugar, ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Isso é uma forma de resumir o que ele deseja, quer dizer, ser um herói, né? Ele tentou muito trazer o Putin amanhã para Istambul, junto com Zelensky, não conseguiu. O Putin só se deleitou com essa situação de ser tão desejada a presença dele, mas tenta interferir na questão de Gaza, tenta um acordo com o Irã, enfim, diz que negociou e aparentemente negociou mesmo um acordo entre Índia e Paquistão, né? Um cessar-fogo, pelo menos. Exato. Então está tentando colecionar esses ganhos para superar Barack Obama, né, que foi celebrado como alguém que tinha esse status internacional. Então, acho que se a gente olha dessas três frentes, a gente consegue até prever o Trump e entender as motivações dele. Paulo, um pouco mais fechado agora o foco no Oriente Médio, e eu tenho apenas mais 2 minutos para a gente encerrar a nossa conversa. Há uma série de acordos importantes do ponto de vista de defesa entre os países do Golfo e Trump nessa viagem que ele fez. De que maneira isso se altera ou não o balanço regional? Esse acordo que ele fechou com a Arábia Saudita é impressionante, né, William? 142 bilhões de dólares, né? Os detalhes ainda não foram divulgados, mas se divulga que, em linhas gerais, que são investimentos em mísseis antiaéreos, mísseis de média e alta altitude. Os sauditas ficaram muito preocupados com aqueles ataques de mísseis do Irã a Israel e viram que precisam reforçar sua artilharia antiaérea. Investimentos na área espacial, investimentos no Exército, na Marinha, investimentos na área de treinamento, nas academias da Arábia Saudita. Esses 142 bilhões de dólares são praticamente o dobro dos investimentos em defesa da Arábia Saudita. A Arábia Saudita prevê investir esse ano 78 bilhões de dólares. Isso é 7% do PIB, mais de 7% do PIB e 21% do total do dinheiro investido pelo governo saudita. É muito dinheiro, então. A Arábia Saudita já é o 7º país do mundo em investimentos em defesa e vai fazer esses investimentos massivos. Isso desequilibra o poder relativo de combate na região, William, especialmente em relação ao Irã, que é um opositor regional da Arábia Saudita, e esse ano, devido às diversas dificuldades econômicas que ele passa, a investir inclusive menos em defesa do que no ano passado. Então, o Lorival disse que os Estados Unidos estão gastando menos em defesa, e é verdade, mas em compensação eles estão fomentando outros países a gastarem muito mais em defesa, e a Arábia Saudita é um exemplo excelente disso aí.